Queridos e queridas, bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, agora vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Quero que vocês, por gentileza, peguem aí a página número 30 e número 31. O que eu quero chamar a atenção aí com vocês, né? Nós temos na página número 30 uma contextualização de substantivo masculino, sufixo mais substantivo feminino. Pessoal, eu quero indagar que sufixo e prefixo é o que nós caracterizamos como os afixos, né? O que são afixos? São elementos que em sua existência só eles não têm significação nenhuma. Mas que quando eu agrego com uma palavra primitiva, que é aquela palavra que não se origina de outra, eu consigo transparecer um novo significado. Por exemplo, eu tenho a palavra feliz. Feliz é uma palavra primitiva porque feliz vem de feliz, né? Label lá dos substantivos primitivos derivados. Muito bem. Se eu coloco um prefixo que é algo que vem antes, infeliz, eu tinha a palavra feliz, que eu quero dizer que a pessoa estava feliz. Coloquei um prefixo que ele sozinho não tem significação nenhuma, ok? Mas que quando eu coloco ele diante de uma palavra primitiva, ele agora dá um novo significado semântico à palavra. Eu quero dizer que a pessoa agora, infelizmente, está infeliz, está triste, né? O que não está acontecendo com vocês, que eu sei que vocês estão muito felizes, mesmo diante das dificuldades que estamos enfrentando, mas devemos agradecer sempre a Deus, né, por tudo. Devemos agradecer porque estamos vivos, devemos agradecer porque estamos aqui tendo essa aula, devemos agradecer porque estamos olhando, né, para um telefone, não em termos de telefone material, mas porque temos essa capacidade de olhar, da visão, de ouvir, né? Quantas pessoas aí nesse mundo daria tudo para poder enxergar, não é verdade? De ver o sol, de ver a lua, de ver elementos simples. Infelizmente não tem como, porque já nasceram com alguma deficiência. E a gente tem essa probabilidade, né? E essas pessoas ainda são muito felizes. São muito felizes. Elas agradecem também a Deus, né? Porque cada um sabe dos seus problemas, mas a gente deve enfrentar os nossos problemas com Deus, né? Então, pessoal, o que é que quer caracterizar, né? Que o prefixo é algo que vem antes e que o sufixo é algo que vem depois. Eu vou colocar um sufixo depois da palavra feliz. Felizmente, né? Felizmente. Felizmente já tem um significado semântico diferente da palavra feliz. Então note que ela por si só não tem significação nenhuma os afixos, nem o prefixo, algo que vem antes, nem o sufixo, que é algo que vem depois. Mas quando você agrega, pessoal, quando você agrega a um contexto em que é uma palavra primitiva com significado, ela torna-se agora com significado diferente. Ela não tem mais um significado como a palavra primitiva, ela tem um significado diferente. Ok? E isso acontece, pessoal, com os substantivos, com os adjetivos, com o verbo, né? Os verbos, eu comentei com vocês, mas vou reforçar. Na nossa língua portuguesa, nós temos 4 terminações verbais que são divididas em apenas 3 terminações verbais. Presta atenção. Eu tenho os verbos que terminam em AR, eu tenho os verbos que terminam em ER e tenho os verbos que terminam em IR. AR primeira, ER segunda e R terceira. Professor, e os verbos terminados em OR e seus derivados, como por exemplo o verbo por, impor, né? O que acontece com eles? Eles não fazem parte da quarta, não é? Não. Como a nossa língua portuguesa se originou do latim, né? Esses verbos terminados em OR, eles vão para a segunda conjugação, porque lá no latim eles eram chamados de poere, como por exemplo o verbo por. Então a terminação dele é ER. Então nós só temos 3 terminações verbais. Na nossa língua portuguesa nós só temos 3 terminações verbais. Pronto, fim. AR primeira, ER, OR segunda e R terceira.
Se eu conseguir fazer com que essas terminações verbais estejam dentro de uma palavra, eu posso ter um verbo. Eu tenho um adjetivo, como vocês podem acompanhar aí, ameno. Eu posso colocar ele de acordo com alguma terminação verbal, como por exemplo, amenizar, a terminação AR pertencente à primeira conjugação verbal, e aí eu torno ele em um verbo. Ideal, idealizar. Novamente, primeira conjugação. Suave, suavizar. Note que os adjetivos, perante algumas características, eles estão baseados nesses conceitos, onde você coloca ele com algumas terminações verbais e transparece para com um verbo, entre primeira, segunda ou terceira conjugação. Ficou claro, pessoal? Ok? Bom, e aí o que foi que eu acrescentei, né? Só para poder fechar essa parte. Eu acrescentei os sufixos, que são palavras que vêm colocadas depois da palavra primitiva. Agora, lembrando, são contexto, melhor dizendo, né? São expressões, melhor dizendo, do que palavras, né? Que vêm após a palavra primitiva. Perfeito? Prosseguindo. Na página 31, nós temos esse texto aí, Brinquedos Incendiados. É um texto muito bonitinho, tá bom? Um texto perfeito, muito bonito. Eu quero que vocês leiam. Eu vou fazer a análise dele, que está na questão 17. Mas parem o vídeo agora, leiam o texto e depois voltem para o vídeo. Porque ele é muito bonitinho o texto, tá? E aí vem dizendo, pessoal, ó, o objetivo do texto é explicar por que as crianças gostam tanto de brinquedos. Informar. Está informando alguma coisa no texto? Professor, mas tem informação lá dizendo que os brinquedos pegaram fogo, foram incendiados, coitados. Sim, tem a informação sim. Mas o principal ponto da historinha é narrar. Pessoal, o texto tem como tipologia textual uma narrativa. Professor, como foi que o senhor encontrou isso? Vamos ao texto. Uma noite houve um incêndio no bazar. Estou narrando um fato que aconteceu em uma determinada noite, hein? Aí tem, ó, os travessões que indicam a fala, que é o que nós chamamos de discurso direto. Lembra que a gente já aprendeu isso? Então, pessoal, qual é a alternativa que tem caracterizando o tipologia narração? A letra E, narrar o incêndio do bazar e descrever a fascinação das crianças pelos brinquedos. Pessoal, vocês notem que quando vocês lerem um texto, as crianças têm uma fascinação exorbitante, mesmo que eles não peguem os brinquedos para poder brincar com eles, mas só de estar olhando ali, admirando, tá vendo? As crianças têm poucas coisas, elas não podem ter aqueles brinquedos em termos de material, mas elas são felizes só em admirar. Então agradeça, viu? Agradeça por tudo que você tem. Agradeça, que Papai do Céu vai ficar muito feliz. Então, pessoal, outra característica. Ora, uma noite correu a notícia de que o bazar incendiara. Tá vendo, pessoal? Que todos os fatos nos levam a descrever que a tipologia textual é um texto narrativo de narrar os fatos que está acontecendo, de narrar os fatos que as crianças adoram, amam os brinquedos que estão no bazar, de narrar sobre o incêndio que procedeu, entendeu? Então perpassa sobre essa característica. Ok? Virando a folhinha, virando a folhinha, virando a folhinha, virando a folhinha. Nós temos a questão 18, ó. Releia o trecho a seguir. Planos cujos sons cheiravam a metal e verniz. Com base no que você estudou sobre sufixo, transforma a palavra destacada em um verbo. Verniz, como é que vai ficar um verbo? O verbo vernizar. Eu acrescento o sufixo e transformo ele em um verbo pertencente à primeira conjugação verbal terminado em AR. 19. Releia esta passagem. Felizmente ninguém tinha morrido, dizia em redor. Como não tinha morrido? Ninguém, pensavam as crianças. Tinha morrido o mundo. E dentro dele os olhos amorosos das crianças ali deixaram. Pessoal, ó, para o ser humano, né? O que foi quando ele falou que não tinha morrido ninguém, ele caracterizou como uma pessoa humana, né? Aquela
Graças a Deus que não morreu ninguém. Mas as crianças, coitadas, amavam tanto aqueles brinquedos que aí eles sentiram dentro deles, né? Como se tivesse sido a perca de alguma coisa muito valiosa. Então por isso que eles disseram que como não morreu ninguém, os brinquedos se foram. Entendeu, pessoal? Tranquilo? Questão número 20, eu vou deixar para que meus lindos e queridos alunos façam, que é bem facinha, que o professor já explicou, acrescentar o sufixo e transformar as nossas terminações nos verbos. Então respondam a questão número 20 e qualquer dúvida estou online na plataforma, tá certo, pessoal? Tchau!